E o Cruzeiro aí que tentou a contratação de jogador das categorias de base do Flamengo. O clube europeu quer levar zagueiro também do Flamengo. Alcaraz está oficialmente fora do Flamengo. Isso agora aqui no canal Flamenguista. Já peço a você que se inscreva aqui no canal, deixa o like e ative aquele velho sino de notificação. É isso aí, vamos para as notícias, informações do Flamengo. É isso mesmo, o Cruzeiro tentou a contratação de Matheus Gonçalves, mas o Flamengo pediu 8 milhões de euros, que dá cerca de 51,60 milhões de reais. O Cruzeiro achou essa pedida muito alta e decidiu recuar nas negociações. Há algum tempo já vinha se especulando que o Cruzeiro estaria interessado no futebol de Matheus Gonçalves e agora saiu a notícia, segundo o portal Planeta Futebol, e realmente essa negociação ela existiu. Porém no momento esfriou, porque o Flamengo exigiu um valor considerado alto para o time do Cruzeiro. E aí eles decidiram recuar. O Felipe Luiz não usa muito o jogador. É um jogador que tem potencial, um jogador habilidoso. Porém falta oportunidades. Tudo bem que nos 2 últimos jogos ele entrou e não foi bem. Tem que destacar isso também. Só que ele até postou nas redes sociais dele que estava agradecendo pela oportunidade dada pelo técnico Felipe Luiz naquela ocasião. Só que ele não tem entrado bem quando ele está entrando, pelo menos não nos últimos 2 jogos. Mas é claro que ele é um jogador que tem um alto potencial, um jogador muito habilidoso. Não tem muito corpo ainda, mas falta ele comer um arroz com feijão, fazer uma academia, tomar um whey, que ele vai criar mais corpo. E o Flamengo pode sim utilizar o jogador. Eu acho que não deveria vender. Em um passado recente, o Flamengo emprestou ele para a equipe do Red Bull Bragantino. Ele foi bem lá no Red Bull Bragantino, só que o Flamengo não vendeu. O Flamengo decidiu permanecer com o jogador no seu elenco profissional e está sendo muito pouco utilizado. Claro que durante essas competições que o Flamengo vai ter aí no decorrer do ano, quando passar Mundial de Clubes, vai ter Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, pode ser que ele tenha mais oportunidades. Mas até o momento o Felipe Luiz pouco tem usado o atleta e nesse momento o Cruzeiro decidiu recuar com as negociações. Mas como lá no início do ano o Cruzeiro já tinha tentado uma contratação dele, pode ser que o Cruzeiro reavalie melhor essa situação e tente uma nova investida pelo jogador. E o Everton da Inglaterra informou ao Flamengo que irá exercer a opção de compra de Carlos Alcaraz no valor de 15 milhões de euros. Alcaraz, que estava emprestado aí à equipe do Everton da Inglaterra e que quer permanecer por lá e deve jogar por lá mais um tempo. Então nessa situação Alcaraz não é mais jogador do Flamengo. Ontem à tarde o Vene Casagrande trouxe a informação: Carlos Alcaraz não é mais jogador do Flamengo. Flamengo que não recuperou o valor investido no jogador, tá? Por conta que ele foi comprado pelo valor de 20 milhões de euros junto ao Bournemouth da Inglaterra. Inclusive o ex-clube dele foi rebaixado nessa temporada. Só que estava claro que o Flamengo não iria conseguir recuperar o investimento feito pelo jogador. Recuperou uma parte bem mais de 50%, digamos aí que 80% do valor que o Flamengo pagou na época ao Bournemouth. Então o Carlos Alcaraz queria permanecer no Everton e vai permanecer lá por mais algum tempo. Ele vai assinar um contrato aí em definitivo com a equipe do Everton, provavelmente aí por mais uns 3 a 4 anos de contrato. Então é oficial, Alcaraz não pertence mais ao Clube de Regatas do Flamengo. Segundo a informação, o Coluna do Fla, o zagueiro Cleiton, que é cria das categorias de base do Flamengo, recebeu sondagens nesses últimos dias por clubes da Europa, como o Dinamo de Kiev, Leicester da Inglaterra, e o jovem zagueiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2025. Ó, passando um helicóptero aqui agora. E segue com seu futuro incerto. O Flamengo até o momento indica que não vai renovar o contrato com o jogador, que eu acho errado, tá? Porque o Flamengo deveria sim renovar o contrato com ele. Ele é um zagueiro que tem um grande potencial. Ele que veio das categorias de base do Flamengo. No momento ele está continuando jogando lá com o time sub-20 do Flamengo, mas que já ganhou algumas oportunidades já com o técnico Felipe Luiz. Inclusive o Tite elogiou bastante o jogador quando ele teve
a sua passagem pelo Flamengo. E eu acho sim que o Flamengo deveria renovar. É um jogador que ainda é jovem, o Flamengo pode fazer caixa com ele, ou até mesmo, de repente, se encaixar nesse time do Flamengo. Quando teve aquele jogo lá com o Palmeiras, na época lá do coronavírus, aquela situação toda que o Flamengo estava todo desfacelado de jogador, só tinha como jogador principal, como jogador titular, Arrascaeta, Gerson e Thiago Maia, que na época ainda jogava no Flamengo. Ele, junto com outro zagueiro que se chama Otávio, que também é das categorias de base do Flamengo, fizeram um baita de um jogo. Claro que a gente não deve tomar passo somente de um jogo, mas ele é um zagueiro que ele é muito bom tecnicamente, sabe aí jogando com a bola. Claro que não vou comparar ele com aqui a qualidade do Léo Ortiz, mas é um bom zagueiro também. Então o Flamengo deveria olhar com mais atenção para esse zagueiro que é da categoria de base e renovar o contrato com ele, que futuramente o Flamengo pode até fazer dinheiro com ele, vender. Olha só a situação do Wesley, um jogador que quando não foi para a Atalanta todo mundo crucificou o Flamengo, e hoje o Flamengo vai fazer uma baita de uma grana vendendo ele para algum clube europeu aí, que os clubes estão disputando a contratação de Wesley. Ele deu a volta por cima, da mesma forma pode acontecer com o Cleiton, zagueiro de grande potencial, que é das categorias de base do Flamengo. É isso aí, nação rubro-negra, espero que tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu quero pedir a você que se inscreva no canal, deixe aquele like e ative aquele sino de notificação. Valeu, falou e saudações rubro-negras.